Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao STF defendendo que todos os envolvidos no 8 de janeiro sejam responsabilizados, assegurado o devido processo legal. A entidade também disse expressar plena confiança e crença na correta condução dos trabalhos da Corte. Ainda segundo a OAB, os atos de vandalismo em Brasília representam graves ofensas à estabilidade democrática no Brasil. Meu querido Cristiano Vilela, a OAB manda primeiro uma nota insossa, que sejam punidos, respeitados devido ao óbvio devido processo legal. Todos nós queremos. Eu queria saber o seguinte, se está sendo respeitado devido processo legal ou não, e isso a nota não diz. Está parecendo muito mais uma nota partidária do que da classe dos advogados. A gente espera dos advogados, pelo menos da OAB, a gente espera que a OAB se posicione pela defesa da ordem jurídica sempre, da democracia sempre, mas do respeito às garantias do devido processo legal. Porque se a OAB começa a se comportar como Ministério Público, quem é que vai fazer o papel de zelar pelas garantias do indivíduo? Exatamente. E essa nota, Capês, ela veio ontem num momento que me pareceu muito simbólico, porque foi justamente no dia em que estávamos tendo a realização de julgamento dos réus do dia 8 de janeiro, e nós tivemos algumas cenas que eu confesso que eu fiquei absolutamente chocado. Então, nós tivemos advogados que fizeram as suas defesas, as suas sustentações orais, e os juízes, os ministros do Supremo, criticando a pessoa dos advogados, falando frases até muito fortes, muito contundentes ao advogado que estava exercendo o seu papel constitucional. Eu critiquei isso e continuo criticando, porque, ao meu ver, a OAB, ela tinha que se posicionar contra isso. Você pode ter uma sustentação oral ruim. Eu confesso que eu não gostei, eu tenho absolutas críticas às sustentações que foram feitas ontem. Achei muito ruim, mas eu não posso admitir jamais que só porque a sustentação oral é ruim, isso permite o juiz, o ministro, chegar e criticar o advogado e falar mal daquela sustentação. Da mesma forma que você tem votos de ministros, de desembargadores, de juízes que são ruins também, e isso não permite o promotor vir desancar o desembargador, o advogado vir desancar, exatamente. Então, é importante que se tenha o cumprimento dos papéis institucionais. Se, de alguma forma, o tribunal se sentiu hostilizado por alguma fala, tome as providências legais, ou representa a Procuradoria, ou então oficia a OAB para a OAB tomar suas medidas competentes. Não pode vir um ministro de um tribunal superior vir fazer um tipo de crítica, de manifestação como essa, contra o trabalho de um advogado. Então eu vejo que a OAB, ela deixa de lado o que é importante para fazer notas como essas que demonstram uma certa subserviência. Muito triste para uma instituição tão importante como a OAB. Agora, o nosso direito penal brasileiro é completamente diferente do direito saxônico e do direito penal nos Estados Unidos. Lá são os casos, né? A common law. Aqui não, nós temos a civil law, a lei escrita. Então, claro que são coisas diferentes. Agora, olha só que coincidência, Cristiano. A pena de 17 anos de prisão aplicada pelo Supremo a Aécio Lúcio Costa Pereira é 2 vezes maior do que a imposta ao primeiro condenado via júri popular pela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Naquela ocasião, Guy Reffitt portava uma arma e ameaçou a então presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi. Ele foi sentenciado a 7 anos e 3 meses de prisão, menos da metade da punição imposta a Aécio Pereira. Rapaz, eu sempre achei que lá eles fossem mais rigorosos. Lá tem pena de morte na maioria dos estados, tem prisão perpétua. Aqui não pode ter pena de morte, não tem prisão perpétua. As penas ali, eu já vi no estado do Texas aplicarem 25 anos por jeito que praticou um furto. Então eu queria perguntar, Dani, eu não estou entendendo muito. Os 17 anos aplicados, você tem atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Ora, são tipos penais muito parecidos. O mesmo fato não pode configurar esses 2 crimes ao mesmo tempo. Ou ele configura um, ou ele configura outro. Só aí você já tem aí colocando uns 7 anos a mais de pena, 6, 7 anos a mais. O dano qualificado está embutido na violência praticada no atentado violento ao Estado Democrático de Direito.
E a associação criminosa ela precisa ser muito bem delineada. Agora, chegamos a 17 anos, essa aplicação da pena, essa dosagem da pena, ela reflete o momento que nós estamos vivendo? Olha... Ou seja, o sujeito que foi lá, invadiu um prédio que tem que ser punido, pega 17 anos e o Sérgio Cabral está em casa sem tornozeleira. Bom, olha, Capês, em primeiro lugar, o que eu vejo é que normalmente se divulga o que aconteceu no Capitólio e o que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil com equivalência. E é uma falsa equivalência isso. Não tem como você falar que em um domingo, não é, vândalos simplesmente elaboraram um grande plano de golpe de Estado e simplesmente iriam governar o país a partir dali, segunda-feira. Não é? Assim, não faz sentido nenhum, tá? Em primeiro lugar, não se tinha ali alvos de pessoas e que seriam agredidas, não é? Foi vandalismo? Foi. Isso, para mim, é um fato. Mas golpe de Estado é querer forçar a barra. Tanto que, no caso dos Estados Unidos, me corrijam se eu estiver errada, tá? Me parece que não foi a questão de golpe de Estado, tá? Mas a questão de você invadir o Capitólio, não é? E também da violência que ocorreu ali dentro. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem a questão da liberdade de expressão e eles entendem muito bem também o funcionamento, né, o modus operandi de um golpe de Estado, o que não ocorreu no Brasil. Estão colocando um crime que não existe, que de fato não aconteceu, querendo fazer uma equivalência com o que aconteceu nos Estados Unidos e é uma falsa equivalência. Ou seja, é algo inacreditável que nós estamos vivendo. Até quando nós vamos conseguir criticar isso, eu não sei, porque é uma indicação extremamente preocupante. Paulo Nicoli, na Revolução de 31 de março de 1964... ou foi revolução, ou foi um golpe de Estado. Vamos dizer que tenha sido um golpe de Estado, certo? Foi um golpe de Estado. Destituiu um governo que tinha sido legitimamente eleito e houve um golpe. Tinha forças armadas na rua, tinha tanques de guerra. Os Estados Unidos da América, o ex-presidente já falecido Lyndon Johnson, determinou o deslocamento de 2 fragatas pelo litoral brasileiro, que está ali aguardando um sinal. Houve ameaça de resistência no Rio Grande do Sul com o governador Leonel Brizola. Aquele foi um golpe de Estado, violento, com armas. Agora, para que haja uma tentativa, essa tentativa não tem que ter o mínimo de viabilidade. O artigo 17 do Código Penal, e repito, audiência, por favor, eu não quero fazer juridiquês aqui, mas só para vocês entenderem. O Código Penal diz o seguinte: não há tentativa. Não há tentativa. Quando o crime for impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado. Eu queria que você me explicasse como é que aquilo pode ter configurado uma tentativa de golpe. E segundo, cadê as armas de fogo? Tiros de repetição? Eu quero saber isso, porque senão nós estamos criando, e novamente é isso que eu alerto, eu não quero tirar partido aqui, tomar partido a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro, eu estou falando pela segurança jurídica. Me preocupa muito que um fato jornalístico esquentado por jornalistas que são leigos em direito, que não conhecem direito penal, e criam, fabricam, ampliam, transformem numa tentativa violenta de golpe de Estado, o que é um ato gravíssimo de invasão de prédios, de vandalismo, de destruição, e que merecia ser punido, e merece ser punido, e merece ir para a cadeia e receber uma punição exemplar. Agora, a lei, o Código Penal, tem que ser lido, tem que olhar os autos, e tem que interpretar, e não fazer um jogo retórico, como se fosse uma conta de chegar. Eu queria que você, concordando ou discordando, desse uma visão do que está acontecendo aqui. Eu tenho um pouco uma opinião divergente em relação a Dani. Com todo respeito, Dani, eu queria explicar, enfim, qual que é a tese que é defendida para que essas pessoas recebam punições tão severas, né? Acontece que essa tentativa suposta de golpe não deu certo, porque a ideia era gerar um tumulto generalizado, invadir os prédios para incentivar
forças policiais e militares a tomarem o poder, né? Então, a linha investigativa vai um pouco por esse caminho. Claro que essas pessoas que invadiram os prédios têm que ser punidas, né, por terem destruído patrimônio público, obras de arte. Acho que todo mundo concorda aqui na mesa com essa ideia. O Capês acabou de comentar isso. Só que o plano foi tão mal planejado, no final das contas, né, tão mal elaborado, que de fato a gente viu pessoas criando provas contra si mesmas, pessoas que usaram o Wi-Fi dos prédios públicos. O Aécio, né, que foi condenado nessa semana, ele mesmo gravou dentro do Senado, dizendo que invadiu, que estava feliz da vida, que queria destruir tudo, seja lá o que for. Então, o grande problema é o seguinte, vocês que são juristas talvez possam me corrigir. O conceito de soberania ele vai surgir mais ou menos ali no século XVI, XVII, através de um pensador francês chamado Jean Bodin. E ele define o soberano como aquele que cria as leis, aquele que julga, que pune, que absolve, mas nenhuma lei se aplica sobre o soberano. E o soberano é a instituição máxima, né? Ninguém pode contestar o soberano. E, enfim, e aí o que acontece, né? O soberano que o Jean Bodin pensou ali no século XVI, XVII era um rei absolutista. Hoje a gente tem a divisão dos poderes, ou seja, em três, o executivo, legislativo e judiciário. E o problema que aconteceu, no final das contas, é que essa tentativa de invasão dos prédios públicos não foi apenas para destruir obras de arte, etc., mas a ideia era tomar o poder. E aí, nesse caso, quem tem que julgar não é a primeira, a segunda instância, é o STF, né? Paulo, individualmente, né? Cada um. A Dani não concorda com você. A Dani não concordou com você. Eu não concordo, Paulo, pelo seguinte, porque você colocou ali o elemento de que as pessoas invadiram com a intenção de que as Forças Armadas, os policiais, também aderissem. Ora, essa é na verdade, um fato subjetivo e uma narrativa. A gente não tem como colocar isso de uma forma concreta. Então, portanto, o que eu vejo é uma falsa equivalência e uma narrativa que não se sustenta. Mas você concorda com isso, Nicolini? Não, mas é isso que precisa ser investigado. Eu acho que esses processos, e essa é a minha crítica às condenações, elas foram muito aceleradas, porque seria necessário ampliar a investigação e ver, será que houve contato das pessoas que estavam nos acampamentos com forças militares e policiais? Será que de fato houve uma omissão para facilitar a invasão desses prédios e com essa omissão, né, de eventuais bolsonaristas dentro do Exército, enfim, da polícia, a ideia era tomar o poder violentamente? Eu diria o seguinte, né, eu faço essa crítica. As punições saíram rápido demais. E outra, se fosse para fazer uma equivalência, né, já que nós estamos brincando disso, da narrativa, ora, se nós formos pegar o histórico, tá, de manifestações da direita e até mesmo os pró-Bolsonaro, nós vamos ver que nunca ocorreu violência. Nunca, em nenhum momento, ocorreu violência. Mesmo nos casos em que, por exemplo, o atual presidente foi, na época da Dilma, ser colocado como ministro da Justiça para tentar ali, de alguma forma, tirar o foco dele ou salvar a pele dele naquela época. Teve manifestações lá em Brasília. Aliás, eu estava lá. Em nenhum momento, ao longo de todos esses anos, nós não vimos nenhum caso de violência nas manifestações. Agora, o Carol Curimbaba, eu queria te chamar para isso, porque ele citou o Jean Bodin. O Jean Bodin, que era um dos ideários, filósofos do absolutismo monárquico, dizia: o soberano é supremo, ele é o representante de Deus na face da terra. Ele, portanto, nunca erra. Você acha que, estando numa democracia, nós não podemos ter soberanos, porque isso aqui não é um absolutismo monárquico? Qual a sua opinião, depois do intervalo, que vai ser um intervalo rápido, e voltamos já, porque são 15 horas e 1 minuto. Vamos voltando. Carol Curimbaba, o 6 de janeiro dos Estados Unidos foi muito mais violento que o 8 de janeiro. Você sabia que um dos seguranças da Casa Branca deu um disparo letal e matou um dos manifestantes que estava tentando arrombar a porta? Era uma mulher dentro da Casa Branca. Ali estavam armados. Foi uma manifestação violentíssima. 7 anos e alguns meses. E aqui, para este beócio, imbecil, que estava lá invadindo, foi para o Senado, no caso, 17 anos. Que você já não tem cérebro nem para dar um golpe na casa dele, quanto mais no país.
Você não acha que é uma distorção de penas, Carol Curimbaba? Olha, eu não sou jurista, mas eu sempre procuro atuar com a lógica quando eu analiso, tá? Bom, primeiro, eu vou fazer um outro comparativo também, porque às vezes a gente analisar com outro país é complicado, é outra Constituição. Mas e o que aconteceu na invasão do MST aqui em 2016, vocês se lembram? Que foi extremamente agressiva também, eles invadiram. E eles queriam, sim, ter uma tentativa de golpe, porque eles não estavam aceitando o Temer assumir o governo. Então também ninguém foi preso, não aconteceu nada e ficou por isso mesmo e ninguém se lembra mais desse assunto. Então esse é um comparativo para mostrar que quando eles querem, eles punem, quando eles não querem, eles não punem. Mas agora vamos ser muito sinceras. Eu me esforço para fazer parte da direita que para, lê e tenta pensar, né? E não era muito bem essa direita que estava sendo representada ali no dia 8 de janeiro. Gente, tinha muito amalucado, a gente sabe. Tinha muita gente maluca ali dentro, que tava... Não era todo mundo, pelo contrário. A maioria estava ali com aquele clamor que a gente viu em outras manifestações, vestiu verde e amarelo pelo bem do Brasil. Mas tinha uma meia dúzia de amalucados e esses devem ser, sim, punidos, porque é um atentado contra a democracia. Independente se os caras são inteligentes ou burro, independente se eles são incompetentes, independente se eles estavam armados ou não, porque o porte da arma não necessariamente pode ser exigido para dar um golpe. Você consegue dar um golpe com ações sem estar armado. Só o Bruce Lee para dar um golpe sem... Não, no domingo, Carol. Olha, pior do que um golpe no domingo seria no carnaval, sabe? Não faz sentido nenhum. Não, mas tinha malucado, sim. E a gente sabe que tinha malucado, que queria, sim, tirar o governo Lula, que queria colocar outro governo. E, para mim, esses caras têm que ser punidos, sim. A gente não pode permitir que tenha gente assim, nem para um lado, nem para o outro. Mas tem uma diferença, Dani, tem uma diferença. Tem uma diferença. Quando o MST invadiu para impedir a posse do Temer, como eles diziam que a posse do Temer era um ato golpista, então era atos contra golpistas. Contra, né? Com certeza, isso é verdade. Fora Temer ali, com certeza, Capês. Agora, com relação ao que a Carol estava falando também, é o seguinte, bom, claro, eu condeno efetivamente o que aconteceu, são atos de vandalismo, isso é óbvio, acho que a grande maioria vai pensar dessa forma. Quem não condena um ato desses tá fora da casinha, não é? No entanto, o que nós temos ali, não é? É uma avalanche de situação e também de sentimentos. O que isso quer dizer? Eu nem coloco na categoria maluquice, viu, Carol? Mas no seguinte, de uma população que está, na sua maioria, angustiadas. Alguns acabam sentindo uma pressão maior, não é? Que foram aquelas pessoas que foram para os quartéis, que se manifestaram, e dentro disso ainda tem aqueles que sentiram numa emoção e se sentiram atingindo ainda mais. Por quê? Porque é uma consequência da falta de transparência do próprio Estado brasileiro. Quando nós criticamos sobre o nosso sistema, até mesmo o sistema eleitoral, isso não pode ser visto de uma forma ruim. As críticas, elas precisam entrar, precisam ser escutadas e, a partir disso, começar a dialogar para entender o que está se passando no país e com a população. Porque não é só isso, nós decidimos que é assim, ponto, acabou, ninguém pode criticar. Então, é uma bola de neve que vai gerando na sociedade. É claro que eu não quero justificar um ato de vandalismo, que isso é fato, não é injustificável. Mas, Dani... No entanto, eu não coloco até na categoria de maluquice, mas como culpa das próprias instituições brasileiras que não estão prevalecendo com a transparência. Mas quem quer destituir um governo, até que se prove o contrário, foi legitimamente aceito, quem quer destituir esse governo, ele tem que ser culpado, sim. E aí eles comparam 17 anos com a pena que a Matsunaga, né, que picotou o marido lá, não sei, foi 16 anos também. O que está errado é a que matou, que tinha que ter uma pena maior. Sim. Mas sim, quem quer destituir um governo legitimamente eleito, o cara tem que ser punido, sim, mas tem que estar certo, por isso que tem que ser condenações individuais, não fazer de barrotada. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você então, Carol, já que você disse isso. O sujeito quer matar o outro. Ele quer matar, tem intenção de matar. Ele pega um palito de fósforo e começa a dar palitada no peito dele. Ele quer matar, ele tem intenção de matar. Mas ele fez alguma coisa que pode provocar a morte? A mulher acha que está grávida, recebeu um exame falso e ingeriu substâncias abortivas. Ela quer praticar aborto, ela tem intenção de praticar, mas ela não está grávida.
Então, a intenção basta, não é necessário que, além da intenção, seja realizada alguma ação concreta, efetiva, que não basta querer praticar o abortamento. A intenção é preciso com estar grávida. Então, agora, é preciso, o que eu indago é o seguinte, o fato deles terem invadido aquele prédio, significa que eles tentaram dar um golpe possível? Ou tentaram dar um golpe. Não, ou tentaram dar um golpe. Acho até que eles queriam dar um golpe. Eu acho que eles queriam dar um golpe. Só não foi planejado. Eu não tenho dúvida que quem estava lá dentro queria, inclusive, confessou que foi lá para dar um golpe. Esse é meu ponto. O que eu digo é assim, ele foi lá, ele queria dar um golpe. Agora, ele realizou alguma ação possível que tinha possibilidade de tentar um golpe? Eu tenho uma resposta para isso, se eu estiver errada, por favor. A tentativa ela já tem que ser condenada. Por quê? Vamos dizer que esses caras fossem inteligentes e planejassem realmente um golpe, como eles estavam planejando, mas fossem eficazes e cometessem esse golpe. Quem ia punir esses caras pelo golpe? Uma vez que o golpe está lá cometido, já tem a ditadura formalizada na cabeça deles. Então, o que eu entendo de Constituição, o professor aqui vai me corrigir se eu estiver errada, é que já se pune a tentativa. Então, independente do cara ser competente de cometer aquele golpe ou não, ele tentou fazer aquilo, ele já tentou. Porque se ele tivesse feito, ninguém ia punir ele de qualquer forma. Ela não concorda comigo, mas eu pergunto para você, então vou jogar para você. A tentativa, ela é punida no nosso diploma. Sim. Mas a tentativa idônea, não a tentativa inadequada, a tentativa inidônea. A tentativa que não tem chance é crime impossível. Esse é o nosso sistema. Então, claro, a Carol tem o ponto de vista dela, mas para que a tentativa de golpe, a tentativa de ir contra, investir contra o Estado Democrático de Direito, seja punida enquanto tentativa, é preciso que ela tenha o mínimo de idoneidade. Aí eu queria ouvir tua opinião, se você concorda ou não. Eu quero, aliás, eu quero a discordância aqui. Não é mesa para concordar. Você vai medir o tamanho da burrice. É mesa de debate, não é mesa de jogo de carta. É porque eu estava pensando, quando você estava, desculpa eu até te cortar, Cristiano, mas vou dar aqui depois a continuidade. Quando você estava falando, estava pensando, será que ele está falando, por exemplo, de uma tentativa de assalto, mas que não é isso. É como, por exemplo, alguém quer roubar a Lua. Isso. Vou tentar entrar na NASA, não conseguiu. Vou de bicicleta, que nem o ET lá que vai... Exato, não é? Não, mas aí você está medindo o tamanho da inteligência do Não. Mas o Estado só pode punir... Eu quero colocar em debate, quero que vocês façam isso. É efetiva, podem discordar, mas o que eu quero colocar em debate é o seguinte, o que importa não é a intenção que eles tinham. Sim. O que importa, e eu não sei, eu estou perguntando, o que importa é se os atos que eles efetivamente praticaram chegaram a gerar algum risco para a ordem constituída, para esse governo. Houve algum risco, em algum momento possível, de que esse governo que está aí fosse deposto em razão daquela manifestação? Objetivamente, pode ser que sim, pode ser que não. Se a resposta for não, para o direito não existe crime. Porque a tentativa não pode ser uma tentativa inidônea. Ela tem que ser uma tentativa eficaz. O que eu estou perguntando para a mesa, e isso que eu quero debater, é se aquele ato realizado tinha em tese possibilidade de gerar algum risco de golpe ou não. É isso que eu estou jogando para a mesa. Eu vejo que não tinha a menor possibilidade de redundar num golpe. Eu vejo também, o ponto que eu discordo com relação ao que você falou, Capês, ele vai no seguinte sentido. Para mim, é impossível ter 1.000 pessoas, que são os condenados aí, ter os réus, né? Condenados não os réus. Ter 1.000 pessoas, 1.000 e tantas pessoas, que tivessem todos esses querendo depredar, todos esses querendo dar golpe de Estado, todos esses querendo praticar esse tipo de ato. Eu não tenho dúvida que você tinha no meio dessas pessoas alguns que queriam depredar, e esses têm que ser punidos pela depredação. Alguns que achavam que estavam dando o golpe de Estado, e esses daí têm que ser punidos por isso. Agora, naturalmente, você tinha lá no meio um monte de gente que estava no oba-oba, estava numa manifestação. Da mesma forma que se você tem ali um ato, como o exemplo que a Carol colocou, um ato do MST, se tem 1.000 pessoas, eu, no fundo, não tenho dúvida que de 1.000 pessoas, você vai ter um grupo lá que estava no oba-oba que não tinha esse elemento. Só uma pergunta, como você vai separar concretamente uma pessoa que tinha mas que tinha a intenção, não é, de depredar o patrimônio público,
da pessoa que tinha dentro da sua cabeça o pensamento de um golpe de Estado. Como separar isso concretamente? Mas só um adendo aqui também, claro, que a Carol chegou a falar. Mas aí é uma questão de você estar analisando a inteligência. Não é a questão da inteligência, Carol. Porque a questão da inteligência seríamos nós analisarmos, por exemplo, uma tentativa de assalto que não deu certo. Aí nós podemos debater a inteligência do assaltante. Quando eu falei do eu vou roubar a Lua, é da possibilidade real de alguém pensar, eu vou roubar a Lua, e será que ele vai conseguir ou não? Questão do cheque. No tempo que tinha cheque. Isso. A gente pegava um cheque. Tem muita audiência mais nova, não sabe o que é cheque. Mas tem um cheque ali, na ordem de pagamento escrito. Então o sujeito pegava o cheque, com uma caneta, ele riscava o valor, escrevia em cima outro valor, riscava o número, escrevia em cima o outro número, por extenso e em número. Aí ele pegava e apresentava este cheque. É crime? Então, meus caros... Não é crime, porque aquilo não vai conseguir tapear ninguém. Agora, minha pergunta, o Nicoli que pediu a palavra, o Código Penal diz aqui, Nicoli, é isso que eu quero que vocês analisem. Esquece o juridiquês, vamos analisar o fato. O Código Penal diz, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático. De que maneira? Tentar de que maneira? Você só tenta... Está escrito na lei, só se tenta abolir o Estado Democrático de Direito de duas maneiras: impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Está escrito aqui. Então, de acordo com a lei, é preciso que a pessoa empregue violência ou empregue grave ameaça e tente abolir a democracia de uma maneira ou de outra. De que maneira? Ou impedindo o exercício dos poderes ou restringindo o exercício dos poderes. Aquela manifestação impediu ou restringiu o exercício dos poderes, com todo respeito a muitos advogados, a advocacia, eu amo a OAB. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos abrir, vamos ler um pouquinho o direito penal, vamos fazer sustentação oral com base na lei e na doutrina. Pelo amor de Deus, estamos ouvindo cada coisa que é de arrepiar. Não, é de arrepiar, está escrito aqui. O fato tem que ter levado a impedir ou a restringir o exercício dos poderes. Bom, vamos tornar mais difícil o exame da ordem, então. Paulo Nicoli. Bom, aí eu volto à questão que vocês estavam debatendo. Os argumentos são lógicos, são plausíveis, mas a gente não está falando de alguém que quer roubar a Lua, quer roubar alguém na rua ou ameaça alguma pessoa qualquer, né? Com todo o respeito por todos aqueles que passam por essa situação, né? A Lua, evidentemente, isso não acontece. Mas o que acontece? A questão era o ataque às entidades máximas do Estado, né? Que é o poder soberano. Era isso que eu estava discutindo agora há pouco. Porque é o poder soberano, que no Brasil está dividido em 3 poderes, que garante a existência de todo o resto, né? Então, é aí que está o problema. Se talvez tivessem ameaçado entrar numa farmácia, num banco, na casa de um deputado, a gente até poderia usar exatamente esses argumentos, dizer, olha, era uma ameaça sem graça, eram domingueiros ali, domingo no parque, foi a expressão do próprio Alexandre de Moraes. O problema é que dentro da teoria, né, do Estado, não se ataca o poder soberano. Por quê? Porque ele detém o uso legítimo da violência e da força. Mas espera um pouco, Paulo. Eu vou perguntar uma coisa. Cristiano, que é óbvio que não era um domingo no parque, aquilo não é um parque. Sim. Então não é um domingo no parque. O que eu estou dizendo é o seguinte, o crime não é tentar impedir ou tentar restringir o exercício dos poderes. O crime é tentar abolir a democracia. Exatamente. De que maneira? Você só tenta abolir a democracia por esse artigo aqui, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Isso é uma questão técnica, está na lei. Eu até concordo com ele, mas nós temos que analisar o seguinte, é crime ou não é crime? É uma discussão técnica. Posso adicionar? Porque nós estamos dando 17 anos de pena. É crime ou não é crime? Só para eu concluir, você já entra junto com ele na tela. É crime ou não é crime? A minha pergunta é, se eles impediram o exercício de um dos poderes, é crime. Se eles restringiram o exercício de um dos poderes, é crime.
Só que era domingo. Eu queria que vocês falassem, Dani e Vilela. Depois o Paulo entra também. Adicionando mais uma pergunta, Cristiano. Sei que é ruim a gente ficar adicionando mais questões, não é? Mas é o seguinte, eu vou pegar aqui. O Paulo, ele disse aqui, bom, tentaram fazer um ataque ao poder soberano. Por favor, nos diga, o que é, afinal, dentro da nossa legislação, o ataque ao poder soberano? Porque não dá pra gente jogar isso ao léu e achar que tem interpretações que qualquer um pode fazer, porque não deveria, não é? Mas parece que assim é. Olha, Dani, o argumento de que não é domingo no parque não é argumento jurídico. Eu quero ler o Código Penal. Veja bem, a Justiça está condenando uma pessoa a 17 anos. Não há crime sem lei que o defina. Para que haja crime, o senhor tem que fazer exatamente o que a lei descreve como crime. E a lei descreve como crime tentar abolir a democracia de uma maneira ou de outra, ou impedindo ou restringindo. Se você acha que aquilo lá impediu ou restringiu, houve crime. Se você acha que não impediu ou não restringiu, não há crime. Mas temos que debater se houve ou não houve. Exatamente. Todos nós acompanhamos no dia a dia, na televisão, filmes, livros, obras, casos que acontecem no dia a dia, situações envolvendo crimes. Crime passional, crime de ódio, crime de marido e mulher, enfim, tem uma série de histórias aí o tempo todo para a gente acompanhar. E é natural que nós, como pessoas físicas, como humanos, a gente, eu acho que esse cara aqui é o culpado. Eu acho que foi essa senhora aqui que fez o negócio. É natural que a gente pense assim. Agora, a condenação judicial, ela tem que ser objetiva. Eu acho, quando eu vejo uma imagem como a que a gente viu no dia 8 de janeiro, isso me choca. Porque são imagens que chocam a todo cidadão de bem, de uma forma geral. Aquilo tem depredação, aquilo tem violência, são imagens que chocam. Eu sou contra, sou contrário e vou sempre manifestar a contrariedade a esse tipo de violência. Agora, crime é crime. O que é crime? Crime é aquilo que tem uma lei estabelecendo e você não pode fazer aquilo que está naquela lei. Se você praticar aquela conduta que está estabelecida como crime, você tem que ter a punição. E não existe, nesses casos, especificamente do formato de golpe de Estado que a gente está falando, nenhuma lei que demonstre que uma prática como essa seja a prática criminosa que está estabelecida na lei. Ora, se não teve isso, e eu vejo que para a grande maioria das pessoas que estavam lá não teve isso, não há que se falar numa conduta criminosa especificamente em relação a golpe de Estado. Mas vem Essa cá, é a diferença. deixa eu colocar uma situação hipotética aqui, porque eu não sei os detalhes de cada caso, de cada um dos réus. Né? Se tem um cara que, por exemplo, desses amalucados aí que eu falei que a gente sabe que tem um ou outro, se é 10%, 1% de que estava lá, talvez até menos. Né? Mas dentro desses poucos amalucados que realmente queriam implicar um golpe de Estado, fez vídeo antes de ir, chamou a turma para vir, vamos derrubar tudo, vamos tirar o Supremo, isso não tá certo, Lula não foi eleito coisa nenhuma, e a gente tem que partir para cima, e depois que tá lá, chama a turma toda. Começou no domingo, um golpe de Estado não é de uma hora para outra, se estenderia por mais tempo. Então, o meu ponto é o seguinte, tem que ser analisado meticulosamente, caso a caso. Quem praticou de fato, começou a conclamar a população para que se derrube o governo legitimamente eleito, mais uma vez, até que se prove o contrário, ele é legitimamente eleito, a gente gostando ou não. Quem fez isso, ele tem que pagar sim, pessoal. Onde entra na cabeça de alguém que que outro governo seria a teu favor, para quem quer um golpe de Estado de fato. E eu acho que o que gera essa discussão é o fato de que verdadeiramente tinha gente que não queria dar golpe ali. Era a grande maioria. De forma legítima, estava manifestando. Posso colocar um ponto importante, Paula, que é o seguinte: essas pessoas elas vão recorrer a quem depois? Não tem a quem recorrer. Essa é uma diferença essencial. Os que não queriam o golpe, você disse. Da situação como um todo. Exatamente. Desculpa, só me interromper. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Vai ser anulado. Porque coisa que é feito dessa forma, mal feita, sem seguir o devido processo legal, depois eles cumprirem o lado. E a Lava Jato é um exemplo disso. A situação dos Estados Unidos, por mais que sejam sistemas diferentes, ok. Mas nós também temos, tanto lá quanto aqui, nós ainda podemos falar que é um sistema democrático, não é? E lá nos Estados Unidos, aquelas pessoas que já foram condenadas, que estão sendo condenadas, elas vão poder recorrer depois.
Mas nós estamos falando hoje, tá, não defendendo os atos de vandalismo, mas de pessoas que não terão a quem recorrer. Basicamente é isso. Dani, só para o seguinte, nós estamos falando o seguinte, tentar abolir a democracia. A tentativa não é só querer praticar um crime. Tentativa é realizar atos concretos que tenham condições de produzir aquele resultado. Então, para que haja o crime, nós temos que considerar que houve a prática de atos concretos que impediram ou restringiram o exercício dos poderes. Agora eu quero trazer para a mesa o segundo crime, e vocês discutem juntos. O outro crime é a tentativa de golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Não há dúvida que aqueles malucos que invadiram o prédio, praticaram aqueles atos de vandalismo, queriam depor o governo. A pergunta é, eles realizaram atos concretos, além do vandalismo, além disso, de deposição do governo, que tinha a chance de depor o governo? Porque, veja, uma coisa é você chegar e punir sujeitos exemplarmente. Eu acho que uma bela pena, independentemente da quantidade de pena, você dá 5 anos em regime fechado. É possível. Você dá 5 anos em regime fechado pela gravidade dos fatos, se não tiver antecedentes criminais, ou chega até 8 anos, já que de 4 a 8 é semiaberto, dá 8 anos, regime fechado, já carimbou o sujeito, tá lá, vai cumprir uma parte da pena, depois vai sair. Agora, é importante que você não pode pegar o código, começar a jogar dispositivos legais, e também a Lava Jato fez isso. Começa a jogar crime para lá e para cá e vai catando e com retórica vai esquentando os crimes. O direito penal tem uma doutrina, tem uma lógica, tem uma sistemática. Isso não é para ficar dentro de faculdade. Se estuda direito penal para que o pajé da tribo não olhe para o céu e diga, eu vou punir você porque eu quero. Mas é isso que serve o direito penal. O sistema funciona de então, forma mas é um sistema, senão não tem sentido ter livro, ter faculdade, discutir, não tem nenhum sentido. A Lava Jato, fazer uma observação interessante dentro do que a Capeça falou aqui. Você tem um artigo da lei penal dizendo assim, olha, o céu é azul, tá lá. A Lava Jato, ela dizia, olha, veja bem, esse artigo ele quer dizer que se o céu for azul, rosa, roxo, verde, amarelo, é crime. E não o céu azul apenas. É essa tentativa que o Capê está colocando, que é você criar, fazer interpretação para além do que está no texto da lei. E, ora, você tem que ter a lei dura ou a lei branda que precisa ser melhorada, mas você tem que ter a lei. A lei é o que dá segurança para as pessoas poderem investir, para as pessoas poderem viver, trabalhar e saberem que não vão ser por aí paradas pela polícia. Agora, Nicolé, eu quero na tua área. Nicolé, eu quero que você fale, mas eu quero fazer uma pergunta na tua área. Tá certo? Quando tem um efeito que chama na psicologia, chama efeito da primazia. Quando a imprensa tem acesso antes de um juiz que vai julgar os fatos e ela esquenta um assunto, ela joga o assunto, ela potencializa o assunto. Quando o juiz vai abrir o processo, essa é a razão, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal garantiu a constitucionalidade do juiz de garantias. Para que o juiz, que quando vai receber o processo, esteja com a mente limpa, não esteja influenciado por essas medidas. Agora você diz o seguinte, nesse clima, com a guerra que a grande mídia está fazendo, por exemplo, esse pessoal, ou o próprio Jair Bolsonaro, tem alguma chance de um julgamento que não tenha, não digo justo, não vou usar essa expressão, mas de um julgamento sem uma influência, sem uma pressão psicológica? Eu não vi uma linha falando dos presentes ganhos pela presidente Dilma e pelo presidente Lula. Esses sujeitos aqui estão sendo... Eu não vejo aqui uma campanha da imprensa contra o tráfico internacional de drogas, contra os seres humanos. Todo dia são levadas crianças para exploração sexual. Tem milícias, organizações que faturam. O tráfico de seres humanos hoje é o 3º maior mercado ilícito do mundo. Já virou o primeiro. Mas a imprensa está tocando nesse assunto por um motivo muito específico. A grande mídia. Produzir um resultado contra uma determinada pessoa, nem que seja para passar em cima da liberdade de todos. Quanto isso influencia uma decisão serena de um juiz lendo os autos como os velhinhos do TJ de São Paulo faziam? É muito interessante você estar apontando, Capês, porque eu lembro no 8 de janeiro que eu estava num evento familiar e, assim,
no momento em que começaram as invasões aos prédios públicos, imediatamente a imprensa já estava dizendo que era tentativa de golpe. Isso me chamou muito a atenção naquele instante, né? Porque, claro, eu sou totalmente contra qualquer tipo de interferência, né, e destruição de prédios públicos. Poderia até ser considerado um golpe, também não vou negar essa ideia, mas eu queria saber como que a imprensa deduziu, assim, em questão de minutos, que era uma tentativa de golpe, né? Ou seja, baseado em quê? Porque geralmente, como vocês bem apontaram, golpe tem arma, golpe tem tiro, né? Golpe tem confrontos violentos com forças policiais, inclusive, né? Ou com quem está defendendo um lado ou outro. Isso é um ponto importante. Então, houve um consenso, né, por parte da grande mídia de imediatamente acusar o golpe, literalmente, né? Agora, chamar todo mundo de golpista. E mais disso, e de apontar Bolsonaro. Então, já existia na imprensa, não é, esse viés de, em primeiro lugar, acabar com qualquer possibilidade do Bolsonaro voltar à cena política brasileira. Esse era o primeiro objetivo e já conseguiram o primeiro objetivo, pelo menos por alguns anos, não é? Agora, eu quero fazer até uma pergunta aqui para o Cristiano. Cristiano, eu falei sobre essa questão também de já ser no STF, essas pessoas não vão ter a quem recorrer, e você falou, olha, sabe o que vai acontecer? Essa decisão será anulada. Aí eu te pergunto, anulada por quem? Porque no caso, por exemplo, do presidente Lula, com a questão da Lava Jato, ocorreu uma anulação pelo STF, isso, não é? A quem essas pessoas vão recorrer? Quem poderá nos defender, né? Se a gente seguir esse formato que a gente tem, um dia o próprio STF vai rever sua posição. Da mesma forma que o STF referendou Lava Jato, referendou, e agora veio desdizendo tudo o que já tinha dito. A política vai mudando, ora você está em baixa, ora está em alta. É esse tipo de situação, é esse tipo de insegurança que a gente não pode admitir no nosso país. Aí vai chegar, você tem uma decisão como essa recente do ministro Dias Toffoli, ele desdisse tudo o que havia sido reafirmado pelo Supremo e mais, ele criticou tudo aquilo que está sendo feito hoje pela justiça brasileira. Por quê? Porque prisão preventiva sem fundamentação continua sendo feito, o caso do tenente-coronel Cid, o caso da delação premiada continua sendo feito, informação confidencial que é vazada pela mídia antes de ter acesso aos advogados ou às partes continua sendo feito. Agora, uma coisa que é importante dizer, aqui ninguém está afirmando que estas pessoas não devam ser punidas, principalmente as que invadiram e praticaram atos. Nós estamos debatendo aqui, que elas precisam ser punidas na exata medida de sua culpabilidade. Não é defender essas pessoas necessariamente, é defender o Estado de Direito, a segurança jurídica. Nós não podemos pegar o Código Penal e trazer para lá e para cá, de acordo com a conveniência. Eu vou trazer aqui uma lição básica do direito, que quando eu fiz faculdade, tinha direito romano. Sim, eu fiz também. Então, tive com o Alexandre Correia e o Thomas Mark. Então, é o seguinte, lá eu aprendi o seguinte, logo de cara. Certa vez perguntaram a um jurista romano chamado Ulpiano, o que é justiça? A justiça se baseia em 3 preceitos. Ele fala em latim, vamos trazer aqui em português. Viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que é seu. O Código Penal tem que dar a cada infrator exatamente aquilo que ele merece. Se o Código Penal dá ao infrator mais do que ele merece, não existe justiça. Claro. Se dá uma absolvição que ele não merece, não existe justiça. Então, o que nós temos que discutir aqui, e aí às vezes eu sou obrigado a trazer o Cristiano, me desculpe também, que é meu colega da área, nós dois somos mais do juridiquês. Às vezes a gente precisa trazer alguns temas, porque dá a impressão que direito é um negócio chato que fica na prateleira de uma biblioteca. O direito está na vida, no dia a dia. Exatamente. Concorda? Eu, inclusive, acho, na minha opinião, o direito, ou pelo menos noções básicas de direito, deveriam ser ensinadas no ensino médio, para os alunos, para os jovens, para que a pessoa saiba o que é o seu direito, direito do consumidor, que o Capês entende bem, direitos humanos, direito de uma forma geral, porque isso é importante para a vida. Agora, o que me incomoda muito nesse processo é o fato de que isso foi dado pelo Estadão, pela Folha, que
que vários processos têm copia e cola, né? Para caso a caso. Esse é o grande problema. Isso que não pode acontecer. Mas desde o início, então, né? Eu não excluo a hipótese que tenha sido uma tentativa de golpe, mas é preciso individualizar caso a caso e fazer a investigação devida. Será que a vovozinha que estava ali no meio da manifestação realmente era uma ameaça para o Estado? Diferente de um cara que de repente financiou, pagou... Olha, o Supremo está incorrendo no mesmo erro de interpretação que incorreu no julgamento do Mensalão. Quando ele confundiu teoria do domínio do fato com responsabilidade objetiva. Não é porque um subordinado seu... Eu estou falando de Mensalão, hein? Ação Penal 470. 470. No Mensalão. Não é porque um subordinado seu praticou que você criminalmente será punido. Precisa demonstrar o dolo. Não é porque é um crime multitudinário. Não é porque é um crime praticado sob influência de multidão em tumulto que não é preciso demonstrar, ainda que seja objetivamente, o que cada um fez e contribuiu. Porque não existe crime de tentativa de depósito. Nenhum desses crimes existe sem prova do dolo, sem a prova da efetiva consciência e vontade do que ele estava fazendo. É isso que eu estou colocando aqui. Então, vamos prosseguir. O Nicole falou, a Carol queria fazer uma parte? Não, eu concordo 100% com você. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estavam lá não é culpada de querer aplicar um golpe ou nada, mas, mais uma vez... Nem sabia o que Nem sabia o que estava acontecendo. Estava lá, como eu já fui pra rua várias vezes também, nunca cometi crime nenhum, agressividade nenhuma. Só que quem estava lá e cometeu crime, gente, a gente tem que falar tanto para um lado quanto para o outro. Tem que pagar. Porque se eles depõem hoje o governo Lula, que foi legitimamente aceito, por que não depor amanhã um governo que a gente goste, que também tenha sido legitimamente aceito? Então não podemos aceitar. Isso a gente tem que ser tolerância zero para quem quer depor um governo legitimamente aceito, mas tem que, como o Capês falou, tem que estar claro ali o que o cara fez. E é isso que eu acho que a gente E os procedimentos adequados também, não é? Eu volto a dizer, já no STF, essas pessoas não terão a quem recorrer. Aí vai ficar a própria sorte, na verdade, como o próprio Cristiano falou aqui. Vira réu para sempre. De mudar, vira réu para sempre, exatamente. Aí de mudar o STF, a sua composição, aí chegar outra pessoa e acaba fazendo uma outra interpretação, mas vão recuperar a vida dessas pessoas como? Acaba com a vida delas. Acaba com a vida dessas pessoas. Então, nós precisamos criticar também o fato dessas pessoas já estarem sendo julgadas no STF. Bom, então é o seguinte, gente, já debatemos bastante esse assunto. Acho que discordo do meu amigo Felipe Monteiro, que não está aqui. Eu também. Já discordo. Essa questão do princípio que ele fala, contempt of court, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio da ampla defesa. O cidadão tem que ser julgado. Se ele não tem foro privilegiado, ele tem que ser julgado pela mais baixa instância. Para que ele tenha direito a sucessivos recursos. Usar o contempt of court para suprimir de quem tem direito o acesso a outros graus de jurisdição, indo direto à última jurisdição, a meu ver, viola a Constituição Federal.